Olha eu aqui em casa gravando pra vocês. Eu e o meu mapinha. Esse aqui é o meu mapinha que me acompanha. Eu tô com o Arthur é meu filho. Tá aqui no celular pra poder deixar eu trabalhar. Tô gravando pra vocês porque você deve estar sabendo, eu sofri um acidente na terça-feira. E eu tô aqui com essa bota no pé, tô com um torcicolo, né? Uma bota gigante no pé aqui. E tô com muita dor no corpo ainda, né? Fraturei o pé, quebrei o pé. E vamos, vida que segue, né? Vida que segue. E aí por isso eu vou gravar essa aula pra vocês, tá bom? Depois vou gravar a revisão. A aula de hoje vai ser a aula corrida, tá? Todo o conteúdo da semana 2.4 somente na aula de hoje que você está assistindo aí. O professor vai aplicar para vocês. Tá bom? Obrigado, professor, por me ajudar aí nessa missão de passar essa aula, certo? E pelo carinho que eu tenho por vocês, eu não poderia deixar vocês sem o conteúdo, sem o conhecimento a partir disso. Não que vocês dependam de mim para adquirir conhecimento, não é nada disso. Tenho certeza que vocês têm potencial suficiente para ver o tema e correr atrás e tudo mais, mas como eu sou o seu professor, eu tô aqui exatamente para isso. Eu tô com o computador aqui, eu tenho que apresentar o slide aqui. O que aconteceu aqui? Aí, aqui. Eu vou colocar o computador aqui, tá? Se você quiser acompanhar pelo seu Chrome, eu vou deixar esse slide disponível, tá? Eu vou deixar esse slide disponível. Eu tô com torcicolo, né? E com essa bota com o pé engessado aqui. Vou tentar virar aqui para tentar explicar para vocês todo o assunto, tá bom? Filho, deixa a perninha aqui, isso, tá bem? Vamos lá. O Arthur tá aqui do meu lado, né? Bom, gente, a aula de hoje é impacto ambiental. Vocês vão ver algumas coisas que nós estamos causando, nós como seres humanos estamos causando no meio ambiente, na ação humana interferindo no clima, né? Tem algumas coisas mudando na natureza. Nós já conversamos sobre isso, teve um debate legal a esse respeito, né? E nós vamos começar falando hoje sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural que sem ele, eu e você não estaríamos aqui, tá? O efeito estufa é responsável por manter a Terra com uma temperatura média de 15 graus positivos. É o efeito em que, pela pressão atmosférica adequada do planeta, o Sol bate e aquece mais nas regiões de baixa latitude e esquenta menos nas de alta latitude e montanha. E aí, alguns lugares ficam menos negativos lá, menos alguma coisa, alguns lugares fica mais alguma coisa. Tá? Então tem alguns lugares que tem um extremo de menos 50 graus, outros mais 50 graus. Só que na média, quando você pega toda a região e você estuda direitinho as áreas, você vê que 15 graus é uma temperatura média para o nosso planeta. E isso faz com que tenha vida aqui. A água esteja em estado líquido e isso favorece o surgimento de vida. Tanto é que é isso que os estudiosos procuram em outros planetas, né? Uma temperatura adequada e sinal de água. E nós temos aqui em abundância, e isso favorece que nós estejamos vivos. E todos os outros seres vivos que temos no planeta. Então o efeito estufa é algo muito bom. Sem ele você não teria vida aqui. O problema é que nós, como seres humanos, estamos aumentando esse fenômeno, está se tornando mais... ele está se tornando agravado, acho que é a palavra adequada. Porque a temperatura tem subido em algumas partes do planeta, principalmente nas urbanas, né? E isso tem... Deixa eu colocar mais brilho aqui nessa tela, pode ser que melhore para você ver, né? Tá? Isso tem causado alguns problemas. Por exemplo, a emissão de gases de indústrias e veículos e queimadas tem feito com que nós tenhamos aqui na alta atmosfera, na média atmosfera, uma camada de poluição que faz com que o calor natural do ar quente da baixa atmosfera, do solo, quando ele sobe, esse calor não se perde no ar, por conta dessa camada de poluição. Então o sol bate, aquece o ar quente quer subir, encontra uma camada de poluição e ele volta.
Só que o Sol continua esquentando mais ar, que quer subir e volta, que quer subir e volta. E esse fenômeno vai se reproduzindo e vai aumentando a temperatura de alguns lugares. Por isso que nós chamamos a esse fenômeno local de efeito estufa artificial, causado pela emissão de gases de efeito estufa, que é o CO2, né? Pela queima de combustíveis fósseis, pela queima de matas, né? Pela queima da palha de cana, por exemplo, na colheita. Então tudo isso emite CO2 que vai para a atmosfera e impede que o calor se dissipe. A esse fenômeno causado pela ação humana nós chamamos de efeito estufa artificial. O efeito estufa em si ele é muito positivo, ele é o motivo da vida, né? O motivo da junção das esferas que causa a vida. Então, ele não é ruim. Ruim é a ação que o homem trouxe para o efeito estufa, né? E isso está resultando no quê? Alguns estudiosos têm buscado saber, tá? Que com 1,5 grau acima, nós temos esse da média, né? Se você sair de 15 graus em média, você vai para 16,5, você tem uma mudança no quadro aqui, né? Com 4 graus a mais, o planeta vai estar numa situação um pouco mais complicada. E aí, gente, é importante você entender que é onde vem a questão do aquecimento global. Você começa com ações locais negativas, que aumenta o efeito estufa de forma negativa e que resulta num aumento da temperatura global. E aí aqui eu tenho um exemplo disso, 4 graus a mais. Qual seria o resultado disso? Aumento do nível do mar, porque é possível que com esses 4 graus você desestabilize o gelo dos polos, por exemplo. E aí esse gelo vai derreter e vai para o mar. Indo para o mar, o nível do mar pode subir. Subindo o nível do mar, cidades costeiras ou países insulares de ilhas podem desaparecer. Então são algumas coisas que podem complicar a vida aí no planeta por conta da ação humana sobre o efeito estufa artificial, né? Aqui eu tenho um gráfico do IPCC, que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, tá? Esse painel intergovernamental, ele mostra na linha azul, essa mais reta, qual seria a possível temperatura se a natureza estivesse correndo naturalmente. Com a emissão de gases dos vulcões, a temperatura causada pelo Sol e tal, e assim vai, né? O efeito estufa natural. Enquanto a linha vermelha e a preta indicam o resultado atual da temperatura e o esperado pela ação humana. E o que está acontecendo? Esses dois itens aqui, o natural, causado pelo homem no caso, e o esperado por essa ação, estão caminhando de mãos dadas. O homem certamente está conseguindo mudar algumas coisas aí, no sentido da temperatura. Está batendo aí uma média de 1,2 graus acima da média, tá? Na média natural do planeta. A ideia é isso ser reduzido, tá bom? Outro problema aí é a desertificação. Professor, quando começa um deserto, como é que vira? Primeiro tem os fatores naturais, por exemplo, a água do mar ali próximo daquela região é água gelada, uma corrente marinha fria, ela não evapora, não forma nuvens, não chove, vira um deserto. Ou tem uma montanha que a nuvem não passa, atrás da montanha não chove, aí vira um deserto atrás da montanha. Tá. E quando nenhum dos dois desses existem, mas está virando um deserto? Geralmente é pela ação predatória do homem em relação à agricultura. Ele planta, ele colhe e depois ele não nutre a terra. Ele abandona a terra porque a terra está pobre. E ele vai arrancar a floresta de outro lugar, ele vai plantar de novo, ele vai colher e vai abandonar. E nessa atitude de você arrancar, você planta, colhe, arranca e deixa o solo sem cobertura, causa erosão, por exemplo, as vossorocas, lembram das aulas? Vossorocas, por exemplo, ou desertificação, porque o solo fica pobre, tá? E aí não nasce mais nada ali, tá certo? Não nasce mais nada, justamente pela ação predatória do homem, tá? Por isso que é importante no mundo agrícola, você plantou, colheu, tá? Você tem que reformular a composição química daquele solo,
tem que enriquecer ele de novo. Fertilizante, adubo e tal, para a produção novamente. Certo? Então, aqui eu tenho um mapa da desertificação. Os pontos vermelhos aqui que você consegue ver, ó, são os pontos mais vulneráveis, onde mais ocorre a desertificação no planeta. Destaca aí, por exemplo, a região aí dos Emirados Árabes e do Sahel na África, no sul do Saara, né? Regiões que estão acontecendo, Emirados Árabes, região do Oriente Médio e tal, né? Sul do Saara aqui, tá? O clima citadino é o clima da cidade. São Paulo não tem o clima de hoje como era antes de ser cidade. O fato dela ter cimento por todo lado, prédio por todo lado, tá? Altera o clima, tá certo? Então, esse clima é alterado, tá bom? E aí é que tá, o fato de ser urbano, cheio de prédio, as regiões centrais são mais quentes, as periféricas são menos quentes. Você tem uma alteração, tá, considerável na temperatura entre a região da Praça da Sé e a região de Mogi das Cruzes, tá? Porque a região central ali, Praça da Sé, República, é muito prédio, é pouca árvore, tá? O vento circula menos lá do que nas outras áreas. Apesar de você encontrar dias de bastante vento entre aqueles prédios, os prédios atrapalham o vento passar. Então o ambiente se torna mais quente, tá? E aí nós chamamos isso de ilha de calor. Aqui você tem um exemplo. A linha vermelha é a temperatura. Tá? Onde é mais urbano, região central, a temperatura é maior. Aqui nós temos uma diferença de 3 graus praticamente entre a região central da periferia. Tá certo? Esse fenômeno se dá pela urbanização, muito trânsito, muito prédio, tá? Eventualmente muita fábrica. Então muita poluição é emitida. Esse fenômeno aquece a região central, que torna-se mais quente do que a periferia, tá? E tá aí algo parecido, que é a inversão térmica. A poluição sobe, fica no ar, e o ar quente que tinha que sair, não sai. E aí a poluição que está aqui faz com que o ar de baixo suba e volte para baixa atmosfera. E aí a inversão térmica dá muito problema, principalmente na entrada do inverno, que o ar está meio seco, e o ar quer se dispersar, não consegue, o ar poluído sobe, chega lá em cima, ele é barrado, e ele volta para baixa atmosfera e vira uma neblina de poluição. E nós ficamos respirando. Tira o pé da mesa. Tira o pé da mesa. Tire o pé da mesa. Pare de chorar. Ei, estou gravando. Aí você pega essa região urbana, no começo de uma região, numa área de estiagem, um período de estiagem, sem chuva, a poluição toma conta e fica aquela neblina de poluição. Aí começa a dar problema no nariz, né? Você pode ver quando chega no final do inverno, tem bastante gente que está se queixando do nariz seco, né? Muita poluição, ar seco, não chove, e aí a poluição está solta no ar, tá? A poluição está solta no ar e a gente inalando isso, tá? Todo mundo dá dói. E aí olha só a situação. Você consegue ver aqui, ó? Poluição no ar, visível, você consegue ver. Você consegue ver a poluição no ar, né? Para isso nós chamamos de smog, tá? Olha só, o smog, tá? É o smoke de neblina, fumar neblina, tá? O smog, tá? Porque smoke e fog, tá? É fumar uma neblina de poluição. É como se todo mundo estivesse fumando. Somos todos fumantes na cidade, tá? Somos todos fumantes na cidade, tá? Olha aí. E tem a questão do smog industrial, tá? Que aqui é a questão das regiões, áreas como onde eu moro aqui, eu sou cercado de indústrias, né? Na pandemia eu passava muita raiva, porque o cheiro é insuportável de trabalhar
Eu fico num salão aqui, em cima da minha casa, e a indústria soltava fumaça e eu ficava aqui no meio de uma nuvem de fumaça dando aula. Era muito ruim, justamente por essa situação, né? O smog industrial, tá? Que é fumar uma neblina de poluição industrial. Não é legal, tá? Eu moro no polo industrial de Ferraz de Vasconcelos e o cheiro, às vezes, quando a indústria, atrás de mim aqui habita uma indústria de panelas, alumínio. E quando eles começam a derreter o alumínio, o cheiro é muito forte. É muito ruim mesmo. Né? Essas panelas vocês encontram nos hipermercados aí. Vende no Extra, no Carrefour. Né? Eles têm até um certo nome meio famoso e tudo mais. Mas quem vê o produto na loja não vê a poluição ambiental que a fábrica emite. Né? E os habitantes do entorno sabem como é. E aí essa poluição que subiu, que virou smog, que virou fumar, neblina, ela vai ter que descer com a chuva. Quando a chuva desce, ela limpa a atmosfera. Isso é legal, a chuva tem o poder de limpar a atmosfera. Contudo, ela se torna uma chuva química, que é o que nós chamamos de chuva ácida. A poluição dos carros, das queimadas, das indústrias, vai para o alto e quando ela desce, ela traz todo o depósito químico que estava no céu. Né? E aí tem alguns resultados aí. Eu coloquei para vocês essa daqui, que é uma imagem meio que chocante. São 60 anos de chuva química, chuva ácida, sobre uma imagem na Europa, isso, né? Onde a chuva ácida é mais séria, né? Lá, o mundo industrial lá é um pouco maior que aqui, né? Um pouco, né? E aí você percebe que essa imagem, essa estátua derreteu o rosto, ela perdeu as formas. Isso é bronze. Olha a força da chuva ácida, né? Tudo bem, foram 60 anos de chuva ácida sobre uma estátua, mas o poder dessa chuva ácida lentamente, né, vai corroendo os metais, né? Então nós temos uma participação um pouco séria quando o assunto é modificar, né, a situação natural do planeta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do assunto. Fui bastante objetivo, né? Desculpa ter brigado com o meu neném Arthur. Fala o pessoal lá, desculpa, gente. Isso, que ele quer atenção. Mas, gente, foi um prazer estar com vocês. Bom feriado a todos, tá bom? Professor, obrigado por ter aplicado, a professora, obrigado por ter aplicado aí o assunto aos alunos, tá? Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Desejo a vocês toda a sorte do mundo. Um beijo no coração, seus lindos. Tchau. Eu gostei.